Exclusivo. A mulher que se tornou uma peça central no caso do assassinato do jogador Daniel fala pela primeira vez desde que saiu da prisão. Cristiana Brites foi absolvida pela Justiça e revela o que aconteceu momentos antes do crime que repercutiu em todo o país. Um crime bárbaro. Eu não encostei no Daniel, eu não agredi ele e mesmo assim eu fui acusada por homicídio. Isso é revoltante. 4 anos de silêncio. Dói lembrar? Muito. É muito difícil para mim falar sobre tudo que aconteceu, sobre o que eu vivo até hoje, né? Cristiana Brites, absolvida pelo assassinato do jogador Daniel, fala pela primeira vez depois do julgamento. Ela foi a júri popular em março deste ano. O caso aconteceu em outubro de 2018. O corpo do jogador do São Paulo, Daniel Correia Freitas, foi encontrado numa mata em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Daniel passou a noite com um grupo de amigos em uma conhecida casa noturna de Curitiba. Edson Brites, a filha dele, Alana, e a esposa Cristiana foram parar no banco dos réus pelo crime. Depois de uma longa negociação, eu consegui marcar uma entrevista com a Cristiana Brites. Desde 2020, quando ela saiu do presídio, ela guarda o silêncio. Essa conversa vai ser aqui na casa dos pais dela. Olá, tudo bem? Machucou? Sim, jogando bola com meu sobrinho, quebrei o pé. Passa a vida mais aqui dentro de casa? Como é Sim. que é? Depois de quase 6 anos, né? Consegui me formar e pela primeira vez eu consegui um emprego em uma academia. Tava trabalhando até quebrar o pé, né? Mas durante todo esse tempo foi muito difícil. Era mais reclusa mesmo, mais isolada, presa em liberdade, na verdade. As pessoas ainda vêm falar com você, te apontam? Sim, as pessoas conhecem, vêm falar, julgam, né? E esquecem que eu fui a primeira vítima daquela noite, né? Ela ficou presa por pouco mais de 1 ano até conseguir o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Todas estavam lá, elas mataram, elas traficaram, elas roubaram. Eu não fiz nada, eu estava dormindo na minha casa, na minha cama. Era uma coisa que não tinha explicação, sabe? Quando você não entende. E presa com a minha filha, por quê? Daniel Correia foi morto aos 24 anos. Jogador de futebol com uma carreira meteórica, ele era atleta do São Paulo e estava emprestado para o São Bento, clube do interior paulista. O Daniel era um cara que era muito reservado, né? Até quando a vida dele começou a mudar um pouco, ele começou a ter um pouco de fama e, consequentemente, grana e assim por diante, ele continuou o mesmo. Numa manhã de sábado, Daniel faltou ao treino. Tinha jogar sábado, aí treinou na quinta, sexta, eu fui liberado. Aí ele viajou e não voltou. Nesse momento, o corpo dele já havia sido encontrado na zona rural de São José dos Pinhais. Aí, no que eu entrei aqui, fui andando um pouquinho ali, daí eu acabei encontrando o corpo do Daniel. Uma cena de terror, praticamente. Uma crueldade absurda. A vítima foi identificada pela pulseira da casa noturna que a polícia encontrou no corpo. Na noite anterior, Daniel esteve na festa de aniversário de 18 anos de Alana Brites. O caminho do Daniel se cruzou com o da família Brites aqui no Batel, esse bairro badalado de Curitiba. Ele conhecia só a Alana, tinha sido convidado para um aniversário no ano anterior e foi novamente chamado para a festa dela. E aquela foi uma noite muito conturbada, que começou na Boate Shed, que funcionava aqui nesse prédio. Você chegou a falar com o Daniel na balada? Não. Você nem sabia quem era ele? Eu sabia quem era ele porque ele foi no aniversário de 17 anos da Alana, 1 ano antes. Foi a única vez que eu vi ele. Foi essa vez do aniversário dela. Alheia à presença do jogador, Cristiana se divertiu com a filha até às 6 da manhã. Ela então seguiu de volta para casa, já embriagada, acompanhada de Edson Brites, Alana, o namorado e 2 convidados
que estavam hospedados na casa da família. Bebi porque eu estava feliz, era aniversário da minha filha. A gente se divertiu e foi embora. Não era para ter nada depois. Mas alguns amigos da aniversariante queriam continuar a comemoração. Após a festa, ele é convidado pela Evelyn para ir até a casa da Alana. Ele entra no Uber e se dirige até a casa dos Brits, local onde ele foi torturado, onde ele foi massacrado de forma covarde e vil, aonde Daniel perde a vida. Ele foi sem ser convidado, junto com os outros que também não foram convidados, que levaram ele. Segundo Cristiana, pouco depois de chegar à casa, Daniel invadiu a suíte em que ela dormia. Naquela noite, eu fui violada, eu fui invadida, fui abusada. E o que aconteceu? O que ele fez com você naquela noite? Tirou as calças, subiu em cima de mim, passou o pênis, tirou fotos, né, que eu vi depois, porque eu estava apagada, estava dormindo. Daniel compartilhou as fotos com os amigos por um aplicativo de mensagens. E chegou a dizer que fez sexo com Cristiana. A foto é clara, você está de olho fechado. Sim. E ele tem aquela foto em duas posições e você continua de olho fechado, né? Os flashes que eu tenho é dele pegando no meu seio, em algum momento. Eu não sei se meio que me movimentei, ele fala, calma, calma. É o Daniel. E depois eu acho que eu dormi de novo. E tenho, na hora que eu acordei, ele, que o Junior já estava entrando no quarto com ele em cima de mim. Ele estava só de cueca, com o pênis para fora. Para a acusação, a tese de violência sexual foi criada pela defesa dela durante o processo. A Cristiana nunca denunciou Daniel pelo cometimento de crime sexual. Nunca. Cristiana, em momento algum, disse que foi estuprada. Cristiana, em momento algum, quis se submeter a um exame de lesões corporais. Cristiana conta que acordou com Edson entrando pela janela do quarto. O que aconteceu a partir dali foi uma escalada de violência que terminou na morte do jogador. Foi quando o Júnior abriu a janela e pegou ele pelo pescoço, eu saí pela janela, ainda tentando pedir ajuda pela vida dele, por mais que ele tivesse me feito aquele mal, eu não queria que nada de mal acontecesse com ele. E essa é a mais pura verdade. Daniel foi espancado dentro da casa por Edson Brits e amigos de Alana que participavam do pós-festa na área externa. Essas agressões, elas se estendem por um bom tempo. E logo em seguida, o Edson Brits, ele coloca o Daniel ainda vivo e ensanguentado no porta-malas do carro e segue com David Voller, o Igor King e o Eduardo Ribeiro de carro para a floresta. Ele desceu e eu tava no banco de trás, olhando só e ele ter, ouvido barulho, na verdade, assim, sabe? A gente caindo, assim, porta-malas e tal, o barulho da pá. Daniel foi emasculado e parcialmente degolado na mata. Além de Edson Brits e dos 3 jovens que estavam no carro, Cristiana Brits respondeu na justiça pelo homicídio. A polícia alega que você teria dito, aqui não faça isso aqui, como se estivesse dando uma indicação de que esse crime poderia acontecer fora da sua casa. Isso aconteceu? Você queria isso? Não. Eu não queria que nem batessem nele. A todo momento eu pedia por ele para pararem com as agressões, clamando pela vida dele. Ela também foi a julgamento por coação no curso do processo, corrupção de menores e fraude processual, porque teria ajudado a limpar a casa depois das agressões. Eu tinha uma filha de 11 anos e ela tinha ficado na casa dos meus pais, que a gente ia passar a noite fora, e no sábado a minha filha ia voltar para casa. Foi por esse motivo que foi limpa a casa,
porque ela ia voltar para lá. O júri popular absolveu a Cristiana pelo homicídio e pelo crime de coação de testemunha. O Ministério Público já recorreu dessa decisão, mas o próprio promotor de justiça do caso, que ofereceu a denúncia contra a Cristiana, admitiu para mim que ela não é culpada pelo homicídio do jogador Daniel. Eu, particularmente, entendo que, em relação a ela, ficou bem claro. E ela se viu envolvida naquela situação ali e ela não teria como controlar a conduta das pessoas que estavam fazendo isso com o Daniel. O promotor me disse que, no entendimento do Ministério Público, você não é autora desse homicídio. Como você recebe essa informação? Com revolta. Com revolta, com tristeza, porque foi graças a esse promotor que eu fui presa. Então, se no entendimento dele eu fui vítima porque ele acabou com a minha vida, porque ele fez isso. Esse julgamento moral, ele reflete uma sociedade que é muito, pautada e tem base no machismo estrutural, infelizmente. Então, no tribunal do júri, nós trouxemos essa discussão. Os jurados conseguiram entender que a Cristiana, ela não deu causa ao próprio estupro. Edson Brits foi condenado a 42 anos de prisão. A filha do casal, Alana Brits, recorre em liberdade da condenação por coação e fraude processual. Como é que foram seus dias na cadeia? Foi um pesadelo, porque eu não fiz nada para estar lá. Eu não encostei nele, eu fui vítima dele. Eu estava sofrendo um trauma de ter sido abusada. E mesmo assim, eu fui presa. Com a minha filha, que tinha acabado de fazer 18 anos, deixando minha outra filha sozinha. Foi muito difícil. A reviravolta que levou à absolvição dos jovens que estavam no carro com Edson Brits. Não se perguntou sequer se eles devem ser absolvidos ou não. E o lado desconhecido do jogador Daniel. Tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo. Não sei o que eu faço, me ajuda. Porque se o Daniel entra num quarto no qual ele não foi convidado e começa a mandar fotinha, ele quer pagar de machão. Se um outro cara vê e faz isso e ainda corta o pênis dele, é pra mostrar que eu sou mais macho ainda. Revelações inéditas do crime que chocou o país estarão no episódio Caso do Jogador Daniel, na nova temporada do Doc Investigação, que estreia em breve e com exclusividade no Play Plus.